Muito boa noite, minhas senhoras e meus senhores. É um prazer muito grande estar aqui convosco hoje, como aliás é sempre, e espero que a recíproca também seja verdadeira. Vamos todos procurar estar muito atentos, fazer a nossa parte para que a nossa reunião decorra da melhor forma possível. Nós costumamos dizer, porque é verdade, a reunião não é só exclusivamente da inteira responsabilidade do palestrante, neste caso minha, mas de todos nós. Se vocês fizerem a vossa parte, vão dar-me material para que eu consiga desenvolver melhor as ideias que trago para vos apresentar. Então, nesse sentido, todos nós podemos proporcionar aqui um ambiente favorável à troca de energias muito positivas durante esta hora em que vamos estar juntos, e isso é o que todos nós desejamos, de forma a que no final da reunião possamos todos sentir-nos muitíssimo bem, tipo a voar, e que vamos para casa assim com muita paz, com muita alegria, com muito boa disposição. É isso que desejamos. E é isso que é possível fazer se nós fizermos a nossa parte, está bem? Bem, hoje trago um título que se chama, eu até vou escrever, Castigo ou Perdão. Não sei se alguém foi ver a net hoje, se foi, encontrou este título. E agora eu gostava de vos perguntar do que é que vocês acham que eu vou falar-vos. Ninguém tem nenhuma ideia? Penas e gozos? Não. Não. Não vão adivinhar, tenho a certeza. Estou a brincar, estou a brincar. Não têm ideia nenhuma do que é que eu vou falar? Não? Se não é justiça, não vale a pena. Tem aqui lugares. Não vale a pena continuar? Então eu vou dizer-vos. Toda a gente lê o que está no quadro? Toda a gente consegue? Mesmo o Manel? Doenças. Agora, vocês conseguem relacionar o tema castigo ou perdão com doenças? Alguém? Se calhar a maior parte de vocês está a dizer, mas esta fulana como é que vai conseguir desenvolver este tema falando em doenças? Certamente que muitos de vós estão a pensar nisso neste momento, não? Porque o óbvio era que falasse penas em recompensas, ou que falasse em autoestima, em culpa, em, sei lá, assim um bocado por aí, não é? O que é que acham? Porquê das doenças? Porque será que nós estamos doentes? Será por um castigo? Será? Não andas longe, tu és muito esperta. Pronto, eu espero que no final desta reunião todos vocês concordem comigo e digam, afinal tinha razão, porque de facto percorremos um caminho que nos levou até aí. O objetivo é que nós percorramos um caminho que não esqueçamos, e às vezes a forma de o conseguirmos é que esse caminho, em princípio, não nos pareça tão óbvio quanto isso, e que depois achemos ao longo dele, achemos alguma lógica e que por esse motivo ficou na nossa memória, ficou gravado na nossa memória, certo? É esse o objetivo. Se eu perguntasse a vocês
se há aqui alguém absolutamente saudável nesta sala, quantas pessoas levantariam o dedo? Nenhuma. Se eu perguntasse se há aqui pessoas doentes, não vou perguntar, não vale muito a pena, mas certamente que algumas pessoas iam levantar o dedo. Mas se eu perguntasse portanto, se há aqui alguma pessoa que desejasse ser absolutamente saudável, eu tenho a certeza que todos vocês não levantavam um dedo, mas os 10 dedos, porque não têm mais, não é? Porque senão levantavam mais. Porquê? Porque esse é de facto o grande objetivo do ser humano, não é? É adquirirmos a saúde plena. E se esse é o grande objetivo do ser humano, é porque provavelmente não é muito fácil consegui-lo. E então nós podemos perguntar porquê. Porque é que eu não sou saudável? E nós podemos... Pronto, eu podia perguntar-vos, provavelmente vocês diziam: não somos saudáveis porque existem as doenças e porque nós não conseguimos controlar algumas delas. A medicina já consegue controlar muitas, curar muitas, mas outras não. Não está nas nossas mãos sermos pessoas saudáveis. Seria isso que vocês responderiam? Por exemplo, esta última frase: não somos saudáveis porque não está nas nossas mãos a solução para isso. Portanto, conseguirmos ser pessoas absolutamente saudáveis. Seria isso que vocês responderiam? Não. Não? Então o que é que responderiam? Em certos casos. As nossas mãos? Está nas nossas mãos sermos saudáveis. Responderia que sim, que estava nas nossas mãos? Em certos casos. Portanto, então estou a ver pela Assembleia que uns responderiam que sim, outros responderiam que não. Está certo assim? Toda a gente de acordo? Uns que sim, outros que não, outros mais ou menos. Em certos casos. Certo? Então eu agora vou perguntar, quem responderia que sim? Se puder, por favor, levanta o braço. Sim, se está nas nossas mãos sermos pessoas saudáveis. Parte das coisas, parte das doenças. Se depende de nós sermos pessoas saudáveis. Muito bem. Agora, quem acha que não depende de nós sermos pessoas absolutamente saudáveis? Só uma. E quem mais ou menos? Bom, houve aqui pessoas que se abstiveram, com todo o direito, é evidente, com todo o direito. Bem, para abreviarmos caminho, eu vou dizer-me que estou muito feliz, para já, estou pela maioria, porque a maioria disse que dependia de nós sermos absolutamente saudáveis. Se calhar essas pessoas que disseram porque... O Espiritismo diz assim, a filosofia espírita ensina-nos isso, embora eu no fundo não acredite, porque senão eu que levantei o braço, não era doente. Portanto, há aqui uma incongruência, não é? Se depende exclusivamente de mim ser uma pessoa saudável, e eu tenho consciência disso, até porque o Espiritismo me ensina isso, mas eu não sou. Então, há aqui qualquer coisa que eu preciso saber e que ainda não sei. Pronto. Então, é esse o caminho que nós vamos percorrer. De facto, eu vou fazer uma afirmação que tentarei, ao longo da nossa conversa, fundamentá-la, de que realmente depende de nós sermos pessoas saudáveis. E se ainda não conseguimos, é porque, por um lado, provavelmente ainda
não sabemos, e se não sabemos é porque ainda não investimos o suficiente nesse saber, portanto, nessa ciência, digamos assim, para que isso de facto aconteça. Eu gostaria de começar por fundamentar isto que estou a dizer com um pensamento que não é meu, portanto estou perfeitamente à vontade porque não é meu. Eu nem teria inteligência para este pensamento assim tão bonito, na minha opinião. É de Dalai Lama. Dalai Lama, como penso que toda a gente sabe, é o líder espiritual budista, portanto é do atual Dalai Lama. E ele diz assim: há uma coisa que me surpreende, eu não vou dizer textualmente, mas a ideia é esta. Há uma coisa que me surpreende, que fico sempre surpreendido quando penso no homem ocidental, porque ele acha que há uma diferença muito grande entre o homem ocidental e o homem oriental. O homem é a humanidade. Ele acha, e eu sinceramente também acho. Então ele diz: o que me surpreende no homem ocidental é que gasta a saúde para ganhar dinheiro. Provavelmente vocês já conhecem este pensamento, mas vem muito a propósito. Gasta a saúde para ganhar dinheiro. Depois, gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Portanto, vejam só a incongruência, não é? Como se isto não bastasse, de pensar de uma forma ansiosa, de uma forma doentia e antecipadamente no futuro, não vive o presente. Isto é, nem vive o presente, nem vive o futuro. Portanto, outra incongruência daquelas, não é? E depois, ele vive como se nunca tivesse que morrer, isto é, agarrado aos bens materiais, descurando completamente a sua parte espiritual. E depois, claro, o resultado é, morre como se nunca tivesse vivido. Porquê é que eu me lembrei de partilhar este pensamento? Porque eu penso que nele reside, no fundo, tudo aquilo que nós precisaríamos de saber para que fôssemos, de facto, pessoas saudáveis. E claro que isto era saber e interiorizar, no sentido de interiorizar. E não aqui durante esta hora, ou não durante esta semana ou este mês, mas durante a nossa vida. Que fosse um pensamento que nós tivéssemos sempre muito presente na nossa cabeça, em todos os momentos da nossa vida, especialmente naqueles em que nos fosse mais necessário usá-lo para nosso bem. Porque todo o nosso percurso enquanto seres espirituais, e claro que não vamos fazer essa abordagem aqui, vamos partir já deste pressuposto, todo o nosso percurso enquanto seres espirituais já peca por isso, por dedicarmos uma percentagem imensamente superior à parte material em detrimento da parte espiritual. É evidente que nós temos obrigação de cuidar do nosso corpo físico, porque é nosso e porque é muito importante para a nossa jornada terrena, sem dúvida nenhuma, e somos responsáveis pelo seu bom funcionamento. Daí que até estejamos a falar em doenças. Mas é muito mais importante ainda cuidar de nós, da nossa dimensão espiritual, porque ela sim é que é a mais importante, ela sim é que é inclusive a responsável pelo bom funcionamento do meu corpo físico. O Espiritismo, como sabem, pugna isso, mas hoje há já muitos cientistas, médicos, já que estamos a falar em doenças, muitos médicos que vêm de encontro ao paradigma espírita. Há um médico inglês atual que se chama Edward Bach, que
portanto é um médico alopata, um médico tradicional, normal, mas que tem feito outras formações, se vocês quiserem pesquisar é muito interessante, é Eduard Bach, que tem feito portanto, tem estudado outros tipos de cura em áreas muito, muito diversas. E ele diz, eu quando li essa frase fiquei um bocado vidrada, porque essas frases eu já as li no Espiritismo, por exemplo, não é? E o senhor, que eu saiba, nem sequer é espírita, não sei se conhece o Espiritismo, mas espírita não é. E então, ele diz que não existe uma cura real, uma cura verdadeira, e ele refere-se a problemas de ordem física, se não houver uma mudança de comportamento, se não houver uma tomada de consciência por parte do possuidor dessa doença, de modo a que ele próprio seja participante ativo nessa cura. E que, inclusive, a pessoa pode curar desse problema específico, mas que não pode ser considerada uma pessoa saudável ou uma pessoa curada, porque ele vai curar o seu problema de estômago, por exemplo, mas se não houver essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude perante a vida, ele até diz mais, inclinada, levada para uma felicidade interior, e eu achei muita graça ele dizer felicidade interior, que será a felicidade verdadeira, não há verdadeira cura. Essa pessoa, neste momento, não está doente, mas é doente. Portanto, que são coisas bem diferentes. Bom, e porquê? Porque, de facto, todas as doenças, quando se manifestam no nosso corpo físico, elas já têm um longo percurso, isto é, a sua gênese, o seu início, já vem de bastante atrás. Portanto, elas já estão bem instaladas na nossa dimensão espiritual, no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. E só depois é que elas se vão manifestar, visto que não foram curadas nessa fase, é que elas se vão manifestar ao nível do corpo físico. Claro que convém aqui nós distinguirmos dois tipos de doenças, que serão as doenças endógenas e as exógenas, isto é, as endógenas serão as doenças que começam dentro e se manifestam para fora, que a dor de estômago, os problemas internos que temos, portanto, têm origem dentro de nós, digamos assim, e as exógenas farão o percurso contrário. Por exemplo, aqui nas exógenas poderíamos dar um exemplo interessante que seria falha-me agora o termo, não é sim, mas mais forte do que isso, não é contaminação, um contágio, não é? Uma doença contagiosa. Exatamente, uma doença infecto-contagiosa. Portanto, é algo que vem de fora, que alguém me afetou, não é? E que depois se vai manifestar no meu organismo. Perante esta doença nós poderemos perguntar, então, mas que culpa eu tenho que alguém me tenha pegado, perdoa a expressão, esta doença? Bom, eu faria uma pergunta como resposta, que é a seguinte: quantas pessoas não há que passam uma vida inteira expostas a doenças contagiosas e nunca pegaram nenhuma doença contagiosa? Temos imensos exemplos, não é?
Temos um que conhecemos todos nós muito bem, a Madre Teresa de Calcutá, morreu velhinha, mas todos nós sabemos que não foi vitimada por nenhuma doença portanto, não morreu por isso, nem ao longo da vida nunca contraiu nenhuma doença infecto-contagiosa. E nós sabemos como era a vida dela, não é? Temos muitos exemplos, Albert Schweitzer, não é? Aquele médico, não, ele era músico, não é? E depois, aos 40 e tal ou 50 anos, é que resolveu estudar medicina para ir para a África, não é? E aí exercer a sua missão, que foi uma autêntica missão, dedicou toda a sua vida, morreu em África, mas nunca foi infectado pelas doenças que ele curou, não é? No nosso país também temos muitos exemplos. Há um exemplo que se calhar muita gente não sabe, que é do nosso rei Dom Pedro V, da quarta dinastia, já do final da quarta dinastia, filho de Dona Maria II. Esse rei foi um rei assim extraordinário. Ele só governou 6 anos, dos 18 aos 24, morreu com 24 anos, mas quem quiser estudar a vida dele é interessantíssima, porque era uma pessoa de um saber, de uma moralidade, uma coisa assim extraordinária. E em 1855, com 18 anos, portanto era um jovem, quando ele foi aclamado rei, como sabem, houve uma grande epidemia a nível do país, em Portugal, e especificamente em Lisboa, onde ele estava. E ele, portanto, toda a corte o aconselhou e saiu de Lisboa, que era onde estava o fulcro maior, e foram para outros sítios, para Vila Viçosa, onde existia a corte também, e para outros sítios. E ele negou-se terminantemente a sair de Lisboa e ficou unicamente ele, porque todos os outros irmãos, os infantes, a mãe, enfim, toda a corte saiu, e ele negou-se a sair de Lisboa. Mais do que isso, ia ele próprio visitar e curar os doentes infectados. Ele morreu aos 24 anos, mas não foi com nenhuma doença infecto-contagiosa. Então, nós poderíamos estar aqui uma noite inteira a dar exemplos e perguntamos, então, porquê é que umas pessoas são e outras não? Porque, apesar de ser uma doença exógena, isto é, de fora para dentro, ela é o só na aparência, porque de facto todas as doenças, a rigor, são endógenas, isto é, são da responsabilidade do próprio espírito. Porque se não são nesta encarnação, são noutra. Poderíamos aqui também colocar a questão das doenças hereditárias. Eu tenho colesterol, sou uma vítima, o meu pai tinha, foi isto que lhe herdei, para além da fortuna, não é? Ora, mas porquê é que herdei eu e não herdaram os meus irmãos todos? Ou só herdei eu e nenhum dos outros meus irmãos herdou? Portanto, a lei da hereditariedade existe sem dúvida nenhuma, só que ela não é suprema. O que é supremo sou eu, enquanto espírito, que escolhi aquela família naquelas condições exatamente porque eu não tive capacidade de me perdoar perante algumas adversidades que eu cometi numa encarnação anterior e achei que, por castigo, devia vir a sofrer do colesterol. E por esse motivo escolhi aquela família que me permitia, através da lei da hereditariedade, contrair essa doença. Portanto, é uma doença hereditária em que nem aí eu sou vítima. Eu sou a autora, a única responsável por isso. Estou já a começar a entrar muito lentamente no perdão e no castigo. Então, em relação a estes dois tipos de doenças, dei estes exemplos que parece-me que sejam os mais explicativos para nos provar que, de facto, mesmo perante casos aparentemente vitimizadores,
nós não somos vítimas, mas somos sim os responsáveis por aquilo que nos acontece. Depois, mesmo perante qualquer uma das doenças, seja ela endógena ou exógena, há sempre dois tipos de doentes. Sempre, em qualquer situação. É por isso, e muito bem, segundo a minha opinião, que a Organização Mundial de Saúde diz que não há doenças, mas há doentes. Isto parece uma coisa assim que não tem nexo nenhum, mas tem todo o nexo do mundo. A Organização Mundial de Saúde, muito provavelmente, anda a estudar espiritismo às nossas escondidas. Porque para fazer destas afirmações só pode ser isso. Claro que não há doenças, há doentes, porque se realmente nós, os que detemos a doença, podemos alterar esse comportamento ou alterar essa situação, deixa de haver a doença, certo? Por outro lado, a doença é sempre também uma forma é um aviso. Por exemplo, imaginem, há qualquer coisa que não está a funcionar bem no nosso organismo. Temos uma pequenina infecção, temos um pequenino problema. O que é que advém de imediato? Temperatura. Então, ter temperatura é bom ou mau? Ou é mau? É bom. Porquê? Porque se nós não tivéssemos temperatura, nós acabaríamos por não descobrir que estávamos doentes, que alguma coisa não estava bem. Então, visto numa outra proporção, quando alguma coisa não está bem conosco, quando eu me sinto mal disposto, quando eu me sinto triste, quando eu me sinto doente, quando alguma coisa não está bem, é porque eu, nessa altura, devo parar, devo procurar descobrir a causa, o motivo, porque com certeza que se eu me der a esse trabalho, eu vou descobrir essa causa, esse motivo. A dor é sempre uma advertência, é sempre um alerta, é sempre algo que nos é favorável, apesar de nós não gostarmos nada dela, precisamente porque não sabemos compreendê-la, não sabemos entender a verdadeira função da dor na nossa vida, no nosso organismo. Então, como dizia há pouco, há dois tipos de doentes e completamente diferentes, um que está num lado e o outro que está no lado oposto. Portanto, há o doente que é doente e parece que até tem prazer na doença e sente-se ali vítima da sua própria doença, por um lado, e por outro lado aceita que aquilo é uma punição por algo que a pessoa não fez bem. E reparem, quantas pessoas vocês conhecem que podemos enquadrar neste tipo, neste grupo? Conhecem muitas, de certeza absoluta. Muitas. Isto é, quando nós próprios, muitas vezes, até como desabafo, dizemos: ei, alguma coisa não está bem comigo, é porque alguma coisa também eu não fiz muito bem, é porque fiz alguma asneira que não devia ter feito. Portanto, nós temos muita tendência para nos penalizarmos. Eu diria mais, é mesmo uma atitude cultural, é algo que temos vindo a herdar sucessivamente de geração em geração, não é? Quando alguma coisa, nós podemos até nem ter coragem para dizer, para desabafar com ninguém, mas se eu tenho um cancro, é porque o merecia, porque senão eu até posso bradar que aos sete ventos que eu não merecia isto, eu até posso dizer isso, mas no fundo eu vou penalizar-me por essa situação. Então eu entendo essa minha situação de doença como uma punição de algo
que em mim não está bem, que eu fiz e que não devia ter feito. E quem não fez tanta coisa que não devia ter feito? Todos nós temos isso nas nossas vidas. Então, pois, eu tenho cancro de mama, pois, porque na minha juventude andei ali, Há sempre uma história real que se passou connosco que encaixa perfeitamente naquilo que nós queremos que encaixe. E então vamos procurar sempre um bode expiatório, só que nos esquecemos que esse bode somos nós próprios, não é? E então estamos quase permanentemente a diminuir a nossa capacidade de ultrapassar os problemas. Isto é, nós, a maior parte de nós nesta sala, sentiu e sabe, teoricamente, que depende de si ser saudável, mas depois, perante o problema que tem, vai castigar-se. Eu tenho isto porque me portei mal nesta situação assim assim. E deixe que vos diga, às vezes quando temos algum conhecimento e que nos está bem sedimentado e que não nos sabemos amar a nós próprios, muitas vezes esse conhecimento acaba por ir contra nós, porque é um conhecimento não 100% sedimentado. Então, por exemplo, nós espíritas, pois eu tenho Alzheimer porque noutra encarnação, estão a ver? Então arranjamos ali uma história que justifica o motivo porque tenho Alzheimer. Isto é, eu estou a culpabilizar-me, eu estou a culpar-me, não estou a perdoar-me. E isso não acontece um dia, não acontece um ano, não acontece esporadicamente. Isso acontece sempre que a dor nos visita. Em vez de nós termos capacidade para nos sabermos perdoar e dizer, portanto, não, eu estou aqui que é para enfrentar esta situação, para ultrapassar esta situação, porque eu tenho capacidade para ultrapassar se eu quiser. É o outro grupo. Portanto, já tinha falado no primeiro grupo, que eu penso que infelizmente é a maioria, e depois já há o outro grupo que está no outro lado oposto, não é? Não, senhor, eu tenho capacidade para ultrapassar isto, vou ultrapassar e vou com certeza. E ultrapassa. Sem dúvida nenhuma. Todos nós conhecemos casos de pessoas que uma está pior do que a outra e a que está pior acaba por ficar boa e a outra é que desencarna. Não é? Todos nós conhecemos casos destes. Exatamente porque devido à nossa postura. A nossa postura é que vai ditar o resultado da nossa saúde. Nós esquecemos-nos muito, por exemplo, todos nós que aqui estamos acreditamos em Deus, temos noções, claro, muito superficiais sobre Deus, claro, porque é impossível tê-las melhores, mas pelo menos sabemos que Deus é nosso amigo, é nosso Pai, que nos ama e que quer tudo de bom e de melhor para nós. No entanto, nós achamos que sentimos isso, mas no nosso cotidiano, quando precisamos dessa ferramenta, nós utilizamos-la precisamente ao contrário. Achamos é que estamos a ser castigados por Deus, achamos é que estamos a ser penalizados porque não nos portarmos bem nesta ou naquela situação e, portanto, revertemos completamente a situação. E Deus sabe tão bem disto que, numa certa altura, ele reuniu-se lá com os seus mais diretos colaboradores para criarem um homem e uma mulher, mas diferentes dos demais. Isto é, sem felicidade, que não tivessem felicidade, porque senão iam ser igual a eles, não é? Porque Deus e eles eram felizes. Então, queriam que fossem sem felicidade.
E eles pensaram, então, mas e onde é que nós vamos esconder a felicidade? Temos de a esconder em algum sítio. E imaginaram as coisas mais incríveis que nós podemos pensar. Mas não conseguiam chegar a conclusão nenhuma. Era na Lua, era no planeta não sei das quantas, era não sei aonde. Não conseguiam chegar a conclusão nenhuma. Até que um deles teve uma ideia muito brilhante e disse, eu acho que já descobri o lugar onde podemos esconder a felicidade deles. Vocês sabem onde era? Dentro de cada um deles. Dentro de cada um deles. Então, reparem, esta pequenina história pode ser extraordinariamente importante para nós entendermos que a felicidade está dentro de nós. Nós estamos a dizer isto, mas será que estamos a senti-lo? Será que acreditamos mesmo que a felicidade está dentro de nós? Que Deus lá e os seus mais fiéis colaboradores, quando que reuniram mesmo e que decidiram mesmo isso? Não. De certeza que não. E mais, quando mais precisamos dessa certeza, é quando não a temos. Quem é que acredita que a felicidade está dentro de nós? Quem é que acredita, quando precisa dele, que o remédio está dentro de nós? Que eu sofro disto, mas se quiser, eu deixo de sofrer. Uma Universidade de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, isto há investigação a nível de todo o mundo destas coisas, que é uma coisa impressionante. Vou dar-vos um exemplo. Uma Universidade de Carolina do Norte, a Universidade de Duke, que é muito conhecida, Estados Unidos, investigou exaustivamente, chegou à conclusão que era possível curar, olha, imaginem só, e não sou eu que estou a dizer, sou eu que estou a dizer, mas eles é que investigaram, que era possível curar através da imaginação. E eles investigaram isso exaustivamente. Portanto, começaram com crianças, porque são mais facilmente sugestionáveis, nós temos a mania que já sabemos mais do que eles, e então, portanto, arranjaram grupos de crianças em que crianças com problemas, tipo pais separados, ou que tinham este problema ou aquele, e conduziam-nos através da imaginação para cenários diferentes, portanto, cenários positivos, não é? E com outros grupos de crianças não fizeram nada, é assim que acontece a investigação, não é? Bom, e chegaram à conclusão que, de facto, era possível curar através da imaginação, isto é, pensando naquilo que as pessoas querem. Então, vejam, nós, se quisermos, podemos mesmo curar-nos, não é? Basta imaginarmos, basta querermos para que isso aconteça. Um laboratório de pesquisas nucleares, também nos Estados Unidos, fez uma pesquisa, várias, portanto fez muitas, porque chegou à conclusão, imaginem só, que a mente dos pesquisadores alterava profundamente, não sou eu que estou a inventar isto, se alguém o inventou, não fui eu com certeza, portanto, que a mente dos investigadores alterava profundamente o comportamento das moléculas subatómicas. Não sei se sabem o que isto significa. Nós temos N moléculas subatómicas, não é? O nosso corpo é composto por átomos. E, portanto, temos não sei quantos átomos, não sei se alguém sabe, penso que não. E depois, cada átomo tem N moléculas, partículas subatómicas. Pois, chegaram à conclusão que o comportamento, o pensamento, vejam só isto, portanto, é importante nós sabermos isto para quê? Para pormos em prática. O pensamento dos investigadores ia alterar completamente o comportamento, portanto, o caminho, o percurso, a ação, se quisermos, dessas partículas subatómicas.
Então, traduzindo isto em miúdos, perdoem-me a expressão, o que é que isto significa? Significa que, se eu quiser, vou alterar profundamente as minhas células. Porquê? Porque as partículas subatómicas são parte constituinte dos meus 60 ou 70 ou 80 trilhões de células. E nós ficamos doentes quando? Quando as células começam a alterar o seu comportamento, começam a desvirtuarem. E porquê é que elas desvirtuam? Porque os pensamentos que eu imprimo às minhas células vão alterar, não é segundo eu, é segundo lá os cientistas, vão alterar o comportamento das minhas, portanto, a função das minhas células. E gera o quê? Gera doenças. Em última análise, gera cancro. Então, porquê é que eu altero o comportamento? Portanto, porquê é que o meu pensamento vai alterar o comportamento? Acham que é um bom pensamento? Se for, ótimo. Então, eu sou saudável, tudo bem, é só manter. Mas certamente que não será um bom pensamento. Será este que é aquele que eu carrego mais constantemente. Então, castigo ou perdão. Mas esse tal laboratório nuclear chegou a NASA e outros, mas a começar pela NASA, que é aquele que a gente mais conhece, chegou à conclusão também, bem, mas isso já desde a década de 60, 70, do século XX, quando Heisenberg descobriu o princípio da incerteza, não é, das partículas, desde aí se chegou a essa conclusão, mas ele chegou e depois a partir daí é que houve investigação nessa área a nível da física quântica. Bom, mas então eles chegaram à conclusão, isto para lhes dizer assim por um caminho provavelmente que vocês memorizam melhor, que sim, se nós quisermos somos saudáveis. Que duas partículas subatómicas, por exemplo, 2 eletrões, que são os fulanos que a gente conhece melhor, ou neutrões, ou o que quiser, 2 eletrões, um em Portugal, outro no Brasil, por exemplo, ou na Cochinchina, não interessa o lugar onde estão, se este aqui se mexer, o outro mexe-se simultaneamente. Este é o princípio da incerteza. Que agora está muitíssimo mais fundamentado. Isto é, duas partículas, por exemplo, 2 eletrões, imaginem que colocamos 2 eletrões aqui em movimento, não é? São subatómicas, claro que a gente não vê isso à vista desarmada, mas andam aqui muitos com certeza. E dentro. Portanto, eles podem estar no mesmo lugar, uma partícula, um eletrão, não é? Pode estar em 2 lugares em simultâneo. Eu quando fui à Expo 92 em Sevilha, não sei se algum dos presentes foi, eu fui e adorei, tinha lá no Pavilhão do Futuro, na altura, em 92, o princípio da incerteza, pronto, ainda estava, era muito mais, tinha quase sido acabado de descobrir, não é? E eu vi, tinha lá um mecanismo, eu para já olhei para aquilo, não sabia bem o que era, mas depois tentei saber e então aquilo procurava demonstrar, através daquela técnica, que era assim um mecanismo, para aí assim desta altura, assim, o princípio da incerteza, precisamente para provar que uma partícula pode estar simultaneamente, assim, isto parece impossível, mas eles dizem que não é e não é, pode estar simultaneamente em 2 lugares ao mesmo tempo. Então esse mecanismo era muito engraçado e se calhar para mim não me faz tanta confusão porque vi esquematizado, não é? De uma maneira que, portanto, visualizei, não é? E não é tão complicado. Então, reparem, porquê é que eu estou a dizer isto? Porque isso sim é que parece muito mais impossível ainda do que nós conseguirmos ser saudáveis.
Mas que relação é que tem isto que eu estou a dizer com o facto de nós, se quisermos, podermos ser saudáveis? Porque, como já disse anteriormente, nós somos constituídos de muitas partículas subatómicas. E se elas são comandadas pelo nosso pensamento, e se uma única, uma só, uma por si só, das muitas que existem, uma por si só, pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo, imaginem, eu tenho um cancro e as partículas subatómicas das células cancerígenas, coitadinhas, estão ali todas malucas, não é? Mas eu, se quiserem, posso fazer com que elas saiam dali, primeiro, e posso também fazer, através do meu pensamento, posso também fazer, assim, esta sujeita está maluquinha da cabeça, mas os cientistas é que dizem isso, não sou eu. E posso, através do meu pensamento, fazer também com que elas alterem o seu comportamento. Reparem, os cientistas dizem isso. Ok, é muito importante nós entendermos isto sob o ponto de vista científico. Mas o Espiritismo também prova isso. O Espiritismo diz-nos que nós somos espíritos imortais e que quem comanda os nossos destinos não é ninguém, não é nada a não ser nós próprios. Imaginem, nem Deus comanda os nossos destinos. Segundo os princípios da doutrina espírita, nem Deus comanda os nossos destinos. A única pessoa responsável por tudo aquilo que nos acontece é cada um de nós. Ele só foi responsável por meter a felicidade cá dentro de nós, não é? A partir daí, somos nós que a podemos continuar a esconder ou que podemos mostrá-la a nós próprios e aos outros, podemos escondê-la, enfim, podemos fazer dela o que quisermos. E aí tudo bem. Reparem, aparentemente, muitos de vós poderão estar a pensar, eu já sabia isto tudo. Claro, olha, quem é que não sabe essa história das partículas subatómicas? Quem é que não sabe que em 2012 foi descoberto o bosão de Higgs, que até lhe chamam a partícula de Deus, e que é a partícula, segundo os cientistas, mais elementar do universo, essa é subatómica, não é? Não sei como é que a gente lhe há de chamar. A partir da qual se formou toda a matéria e o Big Bang e Pois, claro, é muito importante que a gente saiba isso, mas o conhecimento, assim, andar por aí à solta, é só conhecimento. Mas o conhecimento bem racionalizado, bem interiorizado, deixa de ser conhecimento para se tornar sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria é o conhecimento aplicado para o nosso bem. E é essa a grande, o grande objetivo da nossa vida, não é? E voltando um pouco atrás, visto que eu penso que vocês já entenderam porque é que eu chamei castigo ou perdão, voltando um pouco atrás, àquele pensamento inicial do Dalai Lama, que se calhar a maior parte de vocês já conhecia, mas repito uma vez mais, não é importante que nós conheçamos as coisas, nós sabemos tanta coisa que vamos avolumando ao longo da vida, mas usamos tão pouca coisa, utilizamos tão pouca coisa a nosso favor, que importância tem sabermos tudo o resto se não a sabemos utilizar, se não lhe damos importância. É como se não fôssemos detentores dessa sabedoria, desse saber.
não é? Então é importante refletir sobre isto. Mais vale que a gente saiba muito pouca coisa ou que retenha, por exemplo, durante esta hora que estamos aqui juntos, que retenhamos só uma frase ou uma ideia ou um conteúdo pequeno e que vamos para casa e que meditemos profundamente sobre ele, sobre aquilo que pode acontecer na minha vida relativamente à doença que neste momento tenho, se realmente faz sentido, ou mais, até pode ser um desafio e dizer assim, bom, eu vou tirar a prova dos 9. Eu vou saber se realmente isto é mesmo verdade, se funciona. Porque não? Afinal, todos nós somos um pouco cientistas, não? Mas existe tanta investigação. Eu já falei aqui noutras oportunidades, em Bernie Siegel, que é um médico americano, muito conhecido internacionalmente, não pela sua carreira médica, ele é um senhor já de 80 e muitos anos, não sei se já desencarnou, entretanto, penso que não, pelo menos não tenho conhecimento. Portanto, não pela sua longa carreira médica, mas sim porque a partir dos cerca de 70 anos, por aí, ele resolveu dedicar-se a uma outra função, embora dentro do campo médico, que era dedicar-se às pessoas com doenças terminais, mas especificamente em cancro. Portanto, fez uma fundação lá na América e acorrem lá pessoas de todo o mundo, mas ele só recebe pessoas que estejam despedidas, entre aspas, dos médicos, como se costuma dizer na gíria, não é? Portanto, pessoas a quem a medicina já disse a última palavra. Bem, e esse senhor tem um sucesso, quer dizer, os pacientes com quem ele conversa, têm um sucesso na ordem entre os 70% e os 80% de cura. Pessoas terminais, portanto não estamos a falar de um doente qualquer. E reparem, o mais engraçado é que ele não usa o seu conhecimento médico de medicina propriamente dito, mas usa um conhecimento mais empírico, mais humano. Portanto, ele percorre com o paciente um caminho, ou ajuda o paciente a percorrer o seu próprio caminho, assim é que é, para que ele descubra por si a origem da doença. E então, ele tem imensos casos, tem vários livros publicados, tem um que eu gosto muito que se chama Amor, Medicina e Milagres, que é onde relata todos, portanto todo o livro é só relatar esses casos, e em que não há um único caso que esteja relatado nesse livro em que cada um dos pacientes não chega à conclusão, isto é muito interessante, não chega à conclusão que a origem do seu problema está ali, no castigo. É porque alguns no passado, ou foi quando se separou, ou foi quando perdeu o pai ou a mãe, ou quando aconteceu isto, ou pronto, um episódio qualquer na sua vida em que se castigou a ele próprio, não se soube perdoar, e a partir daí a doença foi-se... Claro que estas doenças, como digo, começam na parte espiritual e muitas vezes só se manifestam ao nível do corpo físico muito mais tarde, às vezes até só noutra encarnação, imaginem, mas todos os pacientes conseguiram localizar a origem, a causa da doença. Ora, isto é muito importante. A partir daí, trabalharam com técnicas de visualização, assim, outras técnicas, nada médicas, e os doentes melhoraram. Os mortos ressuscitaram, se calhar é melhor dizer assim. Não é? Então, com estes exemplos e muitos mais que poderíamos dar, eu gostaria que todos nós sentíssemos que eles não são diferentes de nós, nem nós somos diferentes deles. Se eles conseguiram, nós também conseguimos, se quisermos. Porque, afinal, somos todos filhos de Deus, somos todas pessoas, e se ele consegue, se quiser, eu também consigo. E queria despedir-me de vocês com o mesmo pensamento por onde comecei. Não vou repeti-lo porque penso que todos vocês ainda se lembram dele, mas gostaria de convidá-los a que não esquecessem e a que
nos lembrássemos dele persistentemente nas nossas vidas, porque ele com certeza vai ajudar-nos a resolver os nossos problemas com muito mais eficiência. E para que não o esqueçam verdadeiramente, eu vou, em analogia, contar-vos uma pequenina história que, na minha opinião, retrata esse pensamento do Dalai Lama. É também um monge budista, não sei se conheceu o Dalai Lama, não sei, ele não me disse, em que queria explicar às pessoas a importância do passado, do presente e do futuro. E então pediu a um amigo, a uma pessoa, para lhe trazer 3 bananas. Bananas, toda a gente conhece bananas. Uma completamente podre, outra mesmo no ponto para comer e outra muitíssimo verde, ainda muito intragável. E então ele pega na banana podre e virou-se para os seus discípulos e pergunta-lhes: quem de vocês comeria esta banana? E eles disseram que não comeriam. Porquê? Porque ela está podre, não presta. Então vamos deitá-la fora, porque não presta. É o passado, passou, acabou, arrumou. É a banana podre. Depois pegou na banana que estava boa para comer e perguntou quem a comeria. E todos disseram que sim, que a comeriam. E disse: exatamente, vamos aproveitá-la, vamos usufruir plenamente do sabor desta banana, dos benefícios desta banana, porque ela significa o presente. E depois, em relação à outra banana, já estão a ver, nem vale a pena estarmos com muitos pormenores, representava o futuro. Isto é, ela ainda iria amadurecer, ainda iria tornar-se presente para que pudesse de facto ser saboreada e ser útil para a saúde. Portanto, deixo-vos com esta pequenina história que certamente nos vai ajudar durante a vida, durante o nosso dia-a-dia, a sabermos separar aquilo que é verdadeiramente importante e sabermos usufruir dele no momento presente e deitar fora, deitar ao lixo aquilo que não presta e aguardar, não ansiosamente, como diz Dalai Lama, mas deixar ficar até ao momento em que seja importante consumi-lo nas nossas vidas. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.